O Museu Imperial reúne cerca de 200 mil documentos originais do século XIX e registros históricos que vão desde o século XVIII até o início do século XX. As obras contam a história do primeiro e do segundo reinado do Brasil. A instituição conta com um sistema de prevenção contra incêndios e, segundo Wilson de Oliveira, responsável pela segurança externa do museu, eles estão atentos quanto à questão preventiva. Começando pelas rotinas, que é a rotina de manutenção preventiva dos prédios, que na verdade a gente tem que trabalhar com a verificação da parte elétrica, principalmente, condição de telhados, as condições de quando chove, nós temos a questão das árvores no entorno. O que protege esse acervo de ocorrências como a que destruiu cerca de 20 milhões de itens do Museu Nacional são 14 hidrantes, 110 extintores portáteis, portas de segurança, sensores de detecção de fumaça e câmeras de segurança. Nossa canalização preventiva, que são os hidrantes fixos, e nós temos também extintores de incêndio. Temos as questões das rotinas com relação à manutenção das mangueiras de incêndio, que é muito importante para essa condição também. Temos um sensor de detecção de fumaça nos setores técnicos. Temos uma boa quantidade de água, que nós temos cisterna fixa com uma totalidade de 65 mil litros de água. E temos cisternas que dá uma totalidade dessas três, juntando essas três caixas, dá um total de 130 mil litros de água. O Museu Imperial não possui uma equipe de brigadistas, mas de acordo com o responsável pela segurança externa, a instituição está na primeira fase do processo que levará à última etapa de garantia da segurança do acervo. Na verdade, isso é importante, que nós tenhamos o brigadista para quê? A questão muito é planos de ação. O que faz, em que momento que faz. E o brigadista seria um dos principais desembocadores dessas ações. Para Muna Raquel Durães, museóloga e coordenadora do projeto de digitalização do acervo do Museu Imperial, as medidas de prevenção são de fundamental importância para a preservação das obras e da história do nosso país. As equipes técnicas dos museus sempre costumam cuidar como filhos, né? O acervo é nosso filho e a gente costuma ter toda uma série de cuidados na manipulação, porque hoje, infelizmente, esse final de semana nós perdemos através do fogo, mas a gestão de risco a gente perde por diversos fatores. A gente perde por roubo, furto, acidente ocasionado na manipulação do acervo no dia a dia, que não são por querer, mas acidentes acontecem. Então o fogo é o extremo de uma perda, o roubo é o extremo de uma perda. No Museu Imperial existe o projeto DAMI, que tem o objetivo de disponibilizar na internet todo o acervo da instituição por meio de uma base de dados que possibilite ao usuário o acesso tanto às imagens de cada item quanto ao conteúdo detalhado de cada peça. Para a museóloga, esse projeto ajuda na preservação da história, mas não substitui as obras e os registros históricos. A digitalização, ela mantém a memória, ela nunca vai substituir o acervo. Então, vem justamente disso a importância da digitalização. Ele evita que nós manipulemos com mais frequência um acervo, principalmente na parte arquivística, bibliográfica, mas é claro, o trabalho de conservação, o trabalho de guarda e de cuidado com o acervo original, ele continua, ele se perpetua, porque o registro, infelizmente, só dá acesso, ele não substitui o acervo que se perdeu.